Bem, se a gente voltar no tempo, digamos lá para o século VIII a.C., e perguntar para um soldado exausto segurando aquele escudo pesado nas planícies de Troia o que significava ser grego, a resposta provavelmente seria um olhar de total e absoluta confusão. Com certeza. Ele não faria a menor ideia do que você, ou melhor, do que qualquer um estaria falando. Exato, a palavra, a ideia, o conceito mesmo de uma nação grega unificada simplesmente não existia na mente dele. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grécia Cast. Olá a todos. Esse é o nosso podcast focado na Grécia Antiga e lembrando, esse programa é feito com a ajuda da IA generativa Notebook LM. Hoje, a gente vai usar como base, como nosso material de referência, o brilhante artigo científico Quem Eram os Gregos, do historiador Jonathan Mark Hall. É um texto fantástico, né? Muito denso e revelador. Muito. E a nossa missão aqui nesse mergulho de hoje é fundamental, especialmente para estudantes de filosofia, a galera que se dedica a compreender a aurora da filosofia grega. É um pré-requisito quase. Né? Afinal, tentar entender como os pré-socráticos, ou sei lá, como Platão enxergavam o cosmos e a ética sem antes entender como eles viam a si mesmos, é como tentar ler um livro que arrancaram os primeiros capítulos. É uma premissa fascinante mesmo. Porque ela meio que nos obriga a desconstruir aquele fascínio moderno, sabe, que a gente tem pela antiguidade. Quando quem está ouvindo a gente olha para fotos das ruínas do Partenon ou lê os textos clássicos, a tendência natural é assumir que existia ali um povo perfeitamente coeso, né? Sim, operando com uma identidade inabalável desde o princípio dos tempos. Exatamente. Mas a história nos mostra um cenário muito mais fragmentado e confuso do que isso. Certo. Então vamos desempacotar isso, porque, para ser bem sincera, a nossa visão atual é absurdamente romântica. A gente trata a Grécia Antiga como um bloco monolítico, sabe, aquele berço imaculado da civilização. E muitas figuras históricas famosas reforçaram isso o tempo todo. Demais. O escritor Edgar Allan Poe, por exemplo, ele escreveu aquela ode famosa sobre a glória que foi a Grécia. E, anos atrás, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, discursou em Atenas dizendo algo tipo: todos nós somos gregos. Sugerindo que os valores dali simplesmente brotaram prontos e abraçaram o mundo, né? É, tipo uma narrativa poética, sem dúvida. Mas trata esse povo como se tivessem surgido no palco da história já prontos, emoldurados em mármore branco e, sei lá, discutindo democracia na praça. Mas o que é revelador aqui, trazendo o artigo do Mark Hall para a mesa, é que a realidade histórica é dinamicamente mais rica do que o mito que a gente criou. E para iniciar essa desconstrução, o autor traz um conceito moderno de etnicidade. Um conceito ancorado num sociólogo alemão, o Max Weber. Ah, claro, Weber. Isso. Lá em 1912, o Weber cravou uma ideia que meio que mudou o jogo todo. Ele disse que a etnicidade não é um conjunto de diferenças biológicas. Tá. Não é um traço físico que alguém possa observar de forma objetiva, sabe? A etnicidade é, na verdade, a crença subjetiva de um grupo em sua origem comum. A crença subjetiva, ou seja, é o que eles acreditam ser, não o que o DNA diz que eles são. Perfeito. E o ponto nevrálgico da nossa discussão hoje é bem este. Os gregos não chegaram à Península Balcânica prontos. Eles passaram séculos, e eu digo séculos mesmo, num processo muito doloroso e complexo para, inventar o que era ser grego. E o mais curioso para mim, lendo o material, é observar como a academia demorou para aceitar essa visão do Weber. Porque por muito tempo, os estudiosos tentaram provar essa identidade grega usando métodos puramente físicos. Sim, a velha obsessão pela biologia. Exato. O artigo menciona umas palestras de 1927 de um sujeito chamado Sir John Linton Myers. E, gente, vale o parênteses aqui para quem está escutando, esse Myers não era aquele típico historiador de gabinete. De jeito nenhum. O homem esteve na inteligência britânica. E a grande tentativa dele de definir os gregos se baseou numa pseudociência bizarra, a craniometria. É uma teoria que, para alívio da ciência moderna, está completamente desacreditada hoje em dia. Ainda bem. O Myers tentou definir a helenidade medindo crânios. Literalmente.
O argumento dele era que a Grécia, lá desde a Idade do Bronze, era habitada por uma população mista. Aham. Ele defendia que tinha acontecido um cruzamento de tipos mediterrânicos que, segundo ele, teriam a cabeça mais alongada, com os tipos alpinos, que teriam a cabeça mais larga. Meu Deus! E toda a tese se apoiava nessa ideia de que o povo grego era só uma mistura biológica moldada pelos rigores daquele ambiente geográfico, sabe? Cheio de montanhas e ilhas isoladas. Impressionante pensar que essa já foi a fronteira do conhecimento acadêmico, né? Porque tentar definir uma identidade cultural tão complexa assim, medindo ossos, é como tentar explicar por que alguém chora de emoção num estádio de futebol analisando a composição química da grama do campo. Exatamente. Perde-se completamente o sentido do fenômeno. Totalmente. Identidade não é biologia fixa. Como diria o Weber, é uma crença subjetiva, né? É uma narrativa compartilhada que cria um pertencimento real. Se alguém for medir os crânios da torcida do Flamengo, sei lá, ou do Palmeiras, não vai encontrar o gene do torcedor. É uma analogia perfeita. A identidade grega operava nessa mesma lógica de narrativa. E como isso aparece nos textos antigos? Porque a gente tem acesso a muita coisa, né? Se a gente conectar isso ao cenário literário mais antigo, a ausência dessa tal identidade biológica fica muito escancarada quando a gente analisa os épicos de Homero, tipo a Ilíada e a Odisseia. Que foram compostos ali pelos séculos 8 e 7 a.C., certo? Isso mesmo. A palavra helenos simplesmente não existe nesses textos para descrever aquele exército conjunto que foi atacar Troia. Sério? Nenhuma vez? Não nesse sentido amplo. Os guerreiros, nos poemas do Homero, são chamados de aqueus, argivos ou dânaos. Depende muito do verso. Nossa, então, eles estavam lá lutando juntos contra os troianos, mas ainda não tinham o crachá de gregos colado no peito. De forma alguma. E tem mais, o termo Hélade, ou Elas, que hoje o mundo inteiro usa como sinônimo para a Grécia Antiga, ele aparece na Ilíada referindo-se a uma área geográfica minúscula. Minúscula tipo quanto? Era só um pequeno feudo ao redor do vale do rio Espérquio, lá na Grécia Central. Não era o país inteiro. Na Odisseia, que é uma geração depois, o termo até expande um pouco e passa a abranger a Grécia Central e umas partes do Peloponeso. Mas ainda bem longe de ser um mundo grego todo. Muito longe. Essa consolidação demorou muito. É só lá no século VI a.C., com os escritos do poeta Xenófanes, que a palavra Elas finalmente passa a significar o mundo grego de forma abrangente, abraçando todas aquelas polis espalhadas pelo Mediterrâneo. Cara, aqui é que a coisa fica muito intrigante. Vamos pensar no século VI a.C. Vamos lá. Se essa população imensa não tinha a mesma biologia como Maires achava, não tinha um formato de crânio padrão e nem sequer usava o mesmo nome coletivo até pouquíssimo tempo antes, como foi que eles criaram esse senso de pertencimento tão forte? A resposta para isso, incrivelmente, não veio da política tradicional. Veio de um poema. Um poema? É, um poema fragmentário que a gente conhece hoje como o Catálogo de Mulheres. Na falta de um exame de DNA que unisse todo mundo, eles basicamente inventaram uma árvore genealógica literal, só para forçar uma união familiar. Foi tipo uma ficção que virou verdade oficial? Sim, foi uma solução genial de engenharia social. O Catálogo de Mulheres estabelece no imaginário popular que houve um herói ancestral, o patriarca primordial de todos. Chamado Heleno, imagino. Exatamente, Heleno. E esse Heleno teve 3 filhos. O primeiro foi o Doro, que daria origem à tribo dos Dórios. O segundo foi o Éolo, que é o ancestral dos Eólios. Certo. Dórios e Ólios, faz sentido. E o terceiro filho chamava-se Chuto. Chuto. Somando todos, Dórios, Eólios, Jônios e Aqueus, eles formariam a grande família unificada dos helenos. Mas espera um pouco. Eu preciso questionar a lógica interna dessa família aí. Porque tem uma inconsistência gritante que me salta aos olhos. Qual? Por que o Íon e o Aqueu são rebaixados a netos na árvore genealógica, enquanto o Doro e o Éolo são filhos diretos do Heleno? E mais, cadê o povo do tal do Chuto? É, como eu disse, não existe. Pois é, essa estrutura toda me soa como uma grande manobra corporativa, sabe?
Parece muito que duas empresas menores e separadas, no caso os Jônios e os Zaqueus, forjaram um parentesco usando esse chuto aí só como uma empresa de fachada. Pura e simplesmente para conseguir justificar a entrada no conglomerado maior dos helenos. Olha, a sua analogia corporativa é excelente para a gente visualizar a burocracia dessa árvore. Mas, para ser franco, ela falha num ponto crucial das motivações. Falha onde? É que empresas modernas se fundem visando otimização de lucros, né? Jônios e Aqueus não estavam buscando lucro financeiro. Eles estavam tentando forjar um passado mítico para justificar a própria sobrevivência. Era geopolítica pura. Entendi. Era sobre relevância militar e política no presente deles. Isso. A identidade estava sendo construída de uma forma agregativa. Tinha uma necessidade imensa de justificar alianças entre cidades. E se a gente for procurar quem foram os arquitetos disso, os verdadeiros donos da caneta que desenhou essa árvore genealógica, todas as evidências apontam para os tessálios. Os habitantes da Tessália, aquela região mais pro norte da Grécia Central. Esses mesmos. No século VI a.C., as elites da Tessália não eram apenas fazendeiros ricos, sabe? Eles eram a potência dominante no chamado Conselho Anfitiônico. E o que era esse conselho exatamente, para quem não está familiarizado? Esse conselho era basicamente a entidade política e religiosa que administrava o oráculo de Delfos. E Delfos era o centro espiritual e diplomático mais importante de toda a antiguidade. Todo mundo ia lá pedir conselho. Nossa, ou seja, eles controlavam a comunicação com os deuses? Exato. E além disso, os tessálios começaram a dominar as vitórias nos Jogos Olímpicos iniciais. E a gente tem que entender que as Olimpíadas não eram só um torneio esportivo tipo hoje em dia. Era um palco onde as alianças militares eram forjadas, onde o status das cidades era definido de verdade. Certo. E qual era a regra de ouro inquebrável para qualquer atleta que quisesse pisar em Olímpia para competir? Você sabe a resposta. Tinha que provar descendência helênica inquestionável, né? Preciso. Portanto, criar, validar e, mais importante, controlar essa árvore genealógica toda era, no fundo, o maior instrumento de poder político da época. Controlando quem era parente de quem, os tessálios controlavam a catraca do clube mais exclusivo do Mediterrâneo. Genial e terrível ao mesmo tempo. Sim. Eles definiam quem entrava nos festivais panelênicos e quem ficava de fora. E as consequências eram muito reais. Grupos vizinhos e até militarmente fortes, como os parrácios, os magnésios, os próprios árcades... acabaram barrados. Barrados. E politicamente isolados. Porque os ancestrais deles simplesmente não foram encaixados nessa linha direta de descendência do herói heleno no poema. Gente, isso lança uma luz incrível sobre o que é a manipulação de narrativa, sabe? Mas então, se essa árvore genealógica VIP, orquestrada pelos tessálios, já estava excluindo metade da península, fica muito claro que essa identidade grega era um pouco frágil. Muito frágil. E identidades frágeis tendem a ruir sob pressão extrema. E vamos combinar, nada aplica mais pressão do que a ameaça de aniquilação total. Com certeza. O que nos leva para a grande crise. Isso nos leva diretamente para o século V a.C. e as famosas guerras pérsicas. A gente está falando aqui do choque de titãs da antiguidade. Maratona, Termópila, Salamina, Plateia. As batalhas que definiram o Ocidente. Exato. Sob a liderança militar dos espartanos, uma coalizão minúscula, super fragmentada e muitas vezes inimiga entre si, consegue repelir o gigantesco Império Persa. Mas, lendo o texto, tem um fato anterior a isso que me parece contraditório. O fascínio deles pelo Oriente, né? Isso. Porque antes dessa guerra toda, ser orientalizado era chique na Grécia. As elites adoravam importar tecidos finos do Oriente Médio, eles adotavam costumes da corte persa como símbolo de alto status. Então, o que essa guerra fez com a cabeça do grego para mudar tão drasticamente a relação com o estrangeiro? Olha, isso levanta a questão que é possivelmente o pivô de toda a mentalidade clássica grega. A invasão persa causou um trauma existencial muito profundo. Antes de os persas irem lá e queimarem Atenas, a identidade grega era definida daquela forma agregativa, que a gente acabou de discutir, tipo quem somos nós e como a gente se relaciona na nossa árvore genealógica mágica. A carteirinha do Clube dos Helenos. Isso.
Mas após a guerra, a identidade sofre uma virada completamente radical e passa a ser definida puramente por oposição. A pergunta deixou de ser quem somos nós e passou a ser quem nós não somos. Uau, é o espelho invertido da cultura. O grego passou a ser, essencialmente, o anti-persa. Exatamente isso. É a invenção definitiva do outro, sabe, com letra maiúscula. O termo bárbaro, que nos séculos anteriores era usado de uma forma muito mais pontual, só para descrever pessoas que falavam línguas que soavam como bar aos ouvidos gregos. Que é tipo uma onomatopeia, para quem não fala grego direito, né? Subitamente esse termo vira uma arma ideológica. Torna-se um rótulo profundamente pejorativo para absolutamente todos os não gregos. E os persas, claro, são elevados ao topo dessa categoria de bárbaros. É crucial entender o porquê dessa construção estereotipada também. Porque a vitória grega foi alcançada por tropas de hoplitas, certo? Aqueles cidadãos lutando ombro a ombro em falanges, valorizando muito a disciplina e a igualdade cívica nas fileiras. Sim, enquanto o Império Persa, em contraste total, operava sob o comando de um rei-deus com poder absoluto, exércitos imensos formados por súditos não cidadãos e com riquezas incalculáveis. E como é que essa oposição toda se traduziu na arte, na cultura do dia a dia, para além do campo de batalha? Bom, os gregos transformaram o luxo persa, que eles tanto admiravam antes, num defeito moral. Nossa, viraram a chave total. Total. No teatro ateniense e nas pinturas daqueles vasos na Ática, os bárbaros começam a ser sistematicamente retratados como cruéis, como covardes, submissos a tiranos e, fundamentalmente, como homens afeminados pelo excesso de conforto. Então a riqueza virou sinônimo de fraqueza moral. O excesso de riqueza, para o novo ideal grego, corrompia a alma e destruía a liberdade. Ser grego, a partir dali, era ostentar a virtude da moderação, o debate político aberto e a coragem física. Era a oposição matemática ao que eles projetavam ser a essência do Império Oriental. Cara, isso é fascinante. Se a gente trouxer isso para a perspectiva dos estudantes de filosofia que nos acompanham, não dá para ignorar o paralelo. Sem dúvida. Essa mentalidade binária feroz, o nós versus eles, surge quase na mesma época em que a filosofia pré-socrática começa a categorizar o próprio universo nessas oposições estritas, sabe? Ordem versus caos, luz versus escuridão, ser versus não ser. É verdade. O pensamento lógico espelhando a realidade sociopolítica. É como se a urgência política de definir o grego contra o bárbaro tivesse moldado a própria arquitetura do pensamento lógico que estava nascendo ali. Mas, avançando um pouco mais na história, é logo após esse trauma da guerra que entra em cena o famoso historiador Heródoto. O pai da história. O próprio. O texto do Mark Hall destaca que, lá na primavera de 479 a.C., os atenienses oferecem uma definição de helenidade, que é registrada pelo Heródoto. E eles afirmam que ser grego se apoia em 4 grandes pilares: compartilhar o mesmo sangue, compartilhar a mesma língua, compartilhar os mesmos santuários e sacrifícios e, por fim, ter costumes similares. É uma formulação belíssima. É poética e soa muito sólida, mas quando a gente aplica a lente de aumento da história, como esses 4 pilares do Heródoto realmente se sustentam na prática? Para ser bem franco, eles desmoronam rapidamente. Sério? A grande contribuição do artigo do Hall é expor que o Heródoto, mais do que fazer um relato jornalístico da realidade da época dele, estava, na verdade, projetando um ideal político quase utópico. Então vamos destrinchar o mecanismo de falha de cada um desses pilares, começando pelo primeiro, a questão do sangue comum. Vamos lá. O Heródoto escreve isso numa época em que o mundo grego caminhava para uma divisão bipolar completamente paralisante. De um lado, a gente tem Atenas liderando os jônios, do outro, Esparta, à frente dos dórios. O cenário perfeito para um desastre. E essa panela de pressão inevitavelmente explodiu na Guerra do Peloponeso. Um conflito sangrento, fratricida, que aniquilou de vez a ilusão de uma grande família unida pelo sangue. E, tem um agravante intelectual fortíssimo aí. Os próprios atenienses tinham muito orgulho de afirmar aos 4 ventos
que eles eram autóctones. E o que isso significava na prática diplomática para eles? Ser autóctone significava afirmar que o povo ateniense havia brotado literalmente da própria terra da região da Ática, ou que eles descendiam dos antigos e misteriosos pelasgos, que eram as populações nativas originais de lá. Tá, e por que eles diziam isso? Eles usavam isso como uma demonstração de superioridade brutal contra Esparta, alegando que os espartanos eram invasores recentes no Peloponeso, enquanto a galera de Atenas esteve lá na Ática desde sempre. Nossa, o problema é que, ao clamarem ser nascidos da terra, os atenienses meio que jogavam no lixo toda a própria genealogia do herói heleno, não é? Exatamente. A necessidade de se mostrarem superiores politicamente atropelava o mito da origem biológica comum que eles mesmos tinham ajudado a sustentar. Então, o pilar do sangue cai por terra pela própria vaidade política de Atenas. E o segundo pilar do Heródoto, a língua comum. Porque, para quem estuda as raízes das palavras filosóficas gregas, sempre pareceu haver um idioma padrão que permitiu o debate de ideias, desde Éfeso, lá na Ásia Menor, até a Sicília. Pois é, mas essa também é uma grande ilusão retrospectiva. A realidade no chão, nas ruas, era de uma fragmentação linguística severa. Muito diferente um do outro. Demais. O território grego operava com dezenas de dialetos diferentes e muitos deles eram ininteligíveis entre si. Caramba! Pensa bem, um sofista ou um mercador na cosmopolita Atenas até poderia transitar e entender os forasteiros. Mas um pequeno agricultor trabalhando isolado nas montanhas da Arcádia dificilmente conseguiria compreender as instruções de um grego que viesse lá da Tessália. Eles precisariam de tradutor. Quase isso. De fato, Heródoto foi o primeiro autor a sequer tentar sugerir, num texto escrito, que pudesse existir um conceito de língua grega unificada. Era uma invenção conceitual dele, não a realidade falada nas ruas. Gente, isso ecoa tanto a busca dos primeiros filósofos por um princípio unificador. Enquanto Tales dizia que a base do cosmos era a água e o Anaxímenes dizia que era o ar, parece que não tinha nem mesmo uma linguagem física no dia a dia que os unisse, até que gerações posteriores foram lá e forçaram uma metafísica comum nos textos. Exatamente, é uma ótima analogia. Mas voltando aos pilares do Heródoto, faltam os santuários e a religião. Poxa, não havia o famoso panteão dos 12 deuses do Olimpo para unir todo mundo nessa fé. A gente tem esse péssimo hábito de enxergar a religião grega como um catecismo moderno e super organizado. Mas, na prática, a fragmentação era total. Os cultos variavam loucamente de uma polis para outra. Me dá um exemplo prático disso. O artigo nos dá um exemplo brilhante sobre a deusa Hera. A esposa de Zeus. Ela mesma. Se você fosse a uma determinada região de Argos, encontraria a Hera sendo cultuada como uma deusa virgem que presidia ritos puramente agrícolas e da terra. Tá, uma deusa das colheitas. Sim, mas caminhando até um santuário vizinho, essa mesma Hera tinha uma face estritamente marcial e guerreira, invocada antes das batalhas para dar força aos soldados. Já mudou completamente. E se você viajasse até Corinto, a Hera era venerada como uma deusa de contornos altamente sensuais, sendo o centro de cultos liderados por cortesãs ricas da cidade. Nossa, de deusa virgem agrícola para divindade sensual em Corinto. É a mesma deusa no papel, mas religiões completamente diferentes na prática. Totalmente diferentes. As comunidades de culto eram muito excludentes. Era comum você encontrar santuários na Grécia cuja placa na porta proibia a entrada de estrangeiros. E detalhe, mesmo que esses estrangeiros fossem gregos de uma cidade localizada a 30 quilômetros de distância. Chocante. A religião não funcionava como cimento social? Não. Frequentemente ela até acentuava as diferenças políticas. É muito impressionante. O sangue não unifica porque Atenas quer ser brotada da terra. A língua não unifica porque o camponês não entende o vizinho da outra cidade. E a religião não unifica porque a mesma deusa exige sacrifícios completamente opostos dependendo da polis que você tá. Desses 4 pilares idealizados pelo Heródoto, sobrou o que para criar esse povo afinal? Sobraram os costumes. As práticas rotineiras, o estilo de vida, o que a gente chama hoje de cultura. A cultura salvou a ideia da Grécia. Para Heródoto e, posteriormente, para a percepção geral de toda a Grécia, foram os costumes que verdadeiramente garantiram a coesão da helenidade. O historiador Tucídides chegou a uma conclusão bem radical observando isso.
Ele notou que os povos considerados bárbaros poderiam de fato se transmutar e se tornarem gregos. Desde que adotassem o modo de vida grego. Exatamente. Nesse embate épico pela definição de identidade, a cultura derrotou a biologia. E é aqui que a gente entende a grande jogada magistral de Atenas, o que nos aproxima muito do terreno familiar de quem estuda filosofia. Atenas percebeu antes de todo mundo que a guerra cultural valia mais que a guerra de espadas. Sem dúvida, eles foram muito astutos. Usando sua riqueza colossal derivada da Liga de Delos e toda aquela estrutura da democracia radical, a cidade suplantou a ideologia de Esparta, porque Esparta era uma fortaleza de isolacionismo e paranoia. Eles eram muito fechados. Demais. Eles tinham uma política oficial de expulsar estrangeiros periodicamente e proibiam ativamente o uso de moedas de prata ou ouro de fora para evitar a contaminação cultural. Os espartanos achavam que o sangue resolveria tudo. Atenas foi na direção diametralmente oposta. Ela abriu os braços para pensadores, retóricos e comerciantes e orgulhosamente se declarou aspas aqui, escola da Grécia. E essa abertura ateniense transformou o próprio conceito de identidade. Tem uma citação no texto do Jonathan Mark Hall que resume toda essa transformação perfeitamente. Qual citação? Pertence ao Isócrates, que foi um orador ateniense proeminente e escrita por volta de 380 a.C. O Isócrates argumenta o seguinte: o nome de helenos não mais indica uma filiação étnica, mas sim uma disposição. Uma mentalidade. Isso. Ele continua dizendo que as pessoas agora são chamadas de helenas porque compartilham a nossa cultura, a nossa pai-deuses, muito mais do que compartilham uma herança biológica. Eles basicamente pegaram a ideia de um povo e a transformaram num sistema operacional, que podia ser instalado em qualquer indivíduo disposto a aprender. A gente precisa detalhar o que exatamente significa essa pai-deuses, porque é um conceito que às vezes fica muito abstrato na sala de aula. Para quem nos escuta e tenta materializar isso, como alguém, na prática do dia a dia, aprendia a ser grego aos olhos da sociedade? Não era só pegar um panfleto e ler, né? De forma alguma. A pai-deuses era um engajamento corporal e intelectual total com o modo de vida da polis. Significava ir ao ginásio, por exemplo. E o ginásio não era apenas um local para levantar pesos, sabe? Era um centro cívico onde os homens se exercitavam nus, uma prática, aliás, que chocava profundamente os povos orientais, e onde jovens debatiam retórica e filosofia sob as colunas do prédio. Treinamento do corpo e da mente no mesmo espaço. Exato. Significava também memorizar os épicos de Homero. Mas não como poesia de entretenimento para passar o tempo, e sim como a bússola ética do comportamento correto que um cidadão deveria ter. E a convivência social. Tinha a questão dos banquetes, né? Os simposions, sim. Significava saber as complexas regras de etiqueta de um simposion. Aquele banquete onde se bebia vinho misturado com água para não ficar bêbado rápido e se discutia política pela madrugada. Ao dominar essas práticas, adotar os ideais democráticos ou cívicos e, claro, dominar o dialeto de Atenas, a pessoa tornava-se essencialmente grega. Isso abre um caminho direto para o que a gente veria logo em seguida, né, com a ascensão da Macedônia e o chamado mundo helenístico. Perfeitamente. Se a gente acompanhar o fluxo da história, logo após as conquistas do Alexandre o Grande, a gente vai ver que essa vitória do conceito de pai-deuses sobre a herança biológica foi a única coisa que permitiu a sobrevivência da cultura grega no Império Global. Porque os gregos viraram minoria nos territórios que conquistaram. Sim, nos vastos territórios deixados pelos generais do Alexandre, desde a Síria até o Afeganistão, ser grego parou totalmente de depender da linhagem do seu bisavô ou, sei lá, daqueles mitos sobre o herói heleno. A árvore genealógica não me importava mais. Não importava nada. Registros históricos mostram muito claramente mercenários trácios que se mudaram para o Egito, ou populações indígenas lá na ilha da Sicília que, após algumas gerações adotando a ida ao ginásio e aprendendo a retórica em grego, passaram a ser reconhecidos socialmente e legalmente como gregos plenos. Uau! A biologia se tornou uma nota de rodapé irrelevante. A cultura e o intelecto se tornaram as verdadeiras fronteiras do que um dia foi a Hélade. Exatamente isso. Uma trajetória simplesmente de tirar o fôlego, gente.
Uma identidade que começou como uma ficção de uma árvore genealógica manipulada por elites tessálias, que depois passou pelo trauma forjador de identidade de uma guerra sangrenta contra o maior império do mundo na época e que terminou de forma incrivelmente brilhante como um pacote cultural e educacional exportável para qualquer cidadão do mundo antigo. É o triunfo da narrativa sobre a natureza. Perfeito. Então, para a gente ir encerrando esta nossa exploração de hoje pelas raízes mais profundas da civilização clássica e agradecendo imensamente a companhia de todos os nossos estudantes e ouvintes que buscam desvendar a aurora do pensamento ocidental com a gente, eu quero deixar uma reflexão final que junta todas essas pontas. Manda ver. Especialmente para as mentes que passam horas decifrando a República do Platão ou a Metafísica do Aristóteles e os fragmentos lá do Parmênides. Pensem no seguinte panorama histórico que a gente acabou de traçar aqui na nossa conversa. Se a própria identidade de quem era o grego foi uma ficção tão elaborada, um conceito caótico e em mutação constante, criado e recriado repetidas vezes por conveniência política, genealogias falsas e um pavor absoluto do que era diferente, até que ponto os grandiosos e majestosos sistemas filosóficos da Grécia, que dedicaram vidas inteiras à busca incansável pela verdade absoluta, por uma essência universal imutável e pelo motor imóvel, até que ponto esses sistemas não seriam, lá no fundo do subconsciente intelectual, uma tentativa desesperada e brilhante de encontrar alguma ordem perpétua, alguma fundação inabalável de pedra, bem no meio de uma identidade cultural que eles próprios percebiam e sentiam ser profundamente instável, caótica e artificial. Uma excelente provocação. Será que a busca pela verdade eterna da filosofia nasceu do terror da invenção cultural? Fica aí o convite para que os nossos estudantes continuem essa reflexão por conta própria em casa. Nos vemos no próximo mergulho, pessoal!